Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao último módulo do nosso curso de atualização em execuções fiscais. Eu reservei este último módulo para falarmos de um outro grande momento, um grande tema da execução fiscal, que é o tema da crise da execução e a sua necessária extinção em determinados casos. Nós já falamos que a execução fiscal se destina à realização, à recuperação do crédito daquele credor atestado naquele título executivo. É o princípio do resultado. Quando satisfeito este credor, ou seja, quando conseguimos recuperar aquele crédito, o destino da execução será fatalmente o da extinção, como já falamos. Extinção por pagamento é assim que desejamos. No entanto, nem sempre é assim que acontece, muito pelo contrário. A imensa maior parte das execuções fiscais elas chegam num momento de crise, não é? Quando nós não temos embargos julgados procedentes, quando nós não temos algo que prejudique o curso daquela execução, nós temos uma execução que eu chamo a execução que entra numa fase de crise. E essa execução de crise, ela significa o seguinte, que nós tivemos uma citação do devedor. Conseguimos citar o devedor mesmo por edital. Este devedor, citado de qualquer modo, ele não pagou o débito. Nesta execução, o devedor tampouco garantiu a execução e não indicou bens penhoráveis. O credor, por sua vez, não logrou indicar bens penhoráveis do devedor. O juízo, ao seu turno, realizou todos os atos que lhe competiam, que vocês estudaram com o professor Marcel, realizou todas aquelas tentativas de penhora por meios eletrônicos, por cadastro, por sistemas informatizados, cada vez mais modernos, cada vez mais efetivos e impactantes sobre o patrimônio do devedor. No entanto, todas essas medidas realizadas pelo juízo não foram eficientes para a realização de uma penhora. A indisponibilidade genérica, como denominamos com base no artigo 185A do CTN, no caso dos créditos tributários, tampouco conseguiu que a indicação, que viesse alguma notícia de um bem daquele executado. Que, muito embora tenha sido citado, não garantiu a execução e não se conseguiu efetivamente, no caso um executado pessoa física, não se conseguiu garantir a execução. No caso de um executado pessoa jurídica, uma sociedade empresária, que é o mais das vezes, nós fizemos todos esses atos, não foi possível recuperar o crédito com relação à pessoa jurídica e tampouco há pressupostos, por exemplo, para uma corresponsabilização tributária dos administradores, dos sócios administradores daquela sociedade, porque, por exemplo, essa sociedade faliu. A mera falência, isoladamente considerada, não é causa, vocês devem ter visto isso, para o redirecionamento, para a tentativa de corresponsabilização tributária dos sócios administradores. Ou seja, é uma execução que se processou. Nós tivemos uma citação da empresa, tivemos a citação lá da massa falida. Tivemos tentativas de recuperação do crédito junto ao juízo falimentar e nenhuma dessas medidas logrou pagar o credor. É uma execução que entrou em crise e não é possível a corresponsabilização tributária de sócio, uma vez que não há pressupostos bastantes. Então é uma execução que entra num momento de crise. O que se faz com esta execução em que não se localizou bens penhoráveis do executado pessoa natural, em que se não localizou bens penhoráveis da executada pessoa jurídica e, eventualmente, sequer qualquer um deles foi citado, não se foi localizado para fins de citação. Essa situação acaba se resolvendo pela citação editalícia. No entanto, a própria lei prevê medidas que visam dar algum tipo de encaminhamento para essa execução. Vejam só, o artigo 40, que é um artigo muito rico, muito importante da nossa lei de execuções, ela determina
E o STJ imprimiu a este artigo uma interpretação que ele seria obrigatório. Daí vejam só, o juiz, deixei aqui o artigo já para ficar mais facilitado, ele suspenderá o curso da execução. Suspenderá o curso da execução quando não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Portanto, nessa situação, o juiz suspende o curso da execução a fim de que se tente localizar o devedor ou localizar bens penhoráveis. Essa suspensão determina que o juiz intimará o procurador da fazenda exequente e essa execução ficará suspensa. Ele suspenderá o curso, manterá essa execução suspensa pelo prazo de 1 ano, de acordo com a previsão do parágrafo 2º do artigo 40. Então, decorrido este prazo máximo de 1 ano, que é o prazo de suspensão, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Portanto, seria um prazo de 1 ano de suspensão, mais um prazo que nós veremos para arquivamento. Ou seja, 1 ano o processo fica suspenso e após esse prazo de 1 ano, independentemente de intimação do credor, o processo será arquivado e iria para um arquivo no tempo do processo físico. Hoje em dia, ele fica no próprio localizador dele, do processo eletrônico, de processos suspensos com base no artigo 40. Essa execução está em crise porque, eventualmente, nós poderemos localizar o devedor para fins de localizar bens penhoráveis ou mesmo localizar, de pronto, bens penhoráveis. Nessa situação, o devedor, ou melhor dizendo, o processo será desarquivado. Isso parece um pouco difícil imaginar, mas o credor, em algumas situações, tem acesso à movimentação patrimonial, informações a respeito da composição patrimonial deste seu devedor, através do cruzamento de dados, banco de dados, informações fiscais, enfim, elementos, enfim, documentos que ele tem conhecimento, e ele pode promover uma penhora, requerer a penhora de um determinado bem que ele localizou em nome do devedor, muito embora a execução tenha sido suspensa. Então, esta execução, ela tem essa suspensão da execução tem uma finalidade. Essa suspensão tem uma finalidade de possibilitar ao credor fazendário, seja naquele prazo de 1 ano, que seria, digamos assim, o prazo que o processo fica na própria secretaria do juízo, no tempo do processo físico. Passado 1 ano, no aguardo das diligências do credor, passado este 1 ano, o processo iria para o arquivo, que normalmente é num prédio diferente, uma espécie de um depósito, e lá esse processo aguardaria um determinado prazo. E aí nós não teríamos um acesso tão prático, afinal de contas ele está num arquivo. E nós teríamos que desarquivar o processo para análise de um determinado requerimento do credor para fins de realização de penhora. Bom, nós teríamos então um prazo de 1 ano e teríamos também um prazo de arquivamento. Pessoal, este arquivamento, ele tem um limite. Ele tem o limite da prescrição. Este processo não pode ficar arquivado ad eternum. Vejam só, o processo mesmo arquivado, ele consta como distribuído, ele não é baixado, ele consta da distribuição. Isso tem uma importância que no momento em que o executado precisa demonstrar, por exemplo, a inexistência de feitos ajuizados para uma determinada finalidade, uma inscrição num concurso público, na demonstração no momento de uma determinada contratação, não é? Busca lá um parceiro negocial para comprar e vender um imóvel e o adquirente precisa avaliar a situação, enfim, a situação do nome do devedor na praça. Ele pode acessar esse banco de dados, que é
os dados da distribuição e perceber que existem execuções, são informações públicas que estão tramitando, né, ainda estão constantes no acervo do Poder Judiciário em nome contra aquele devedor. Então o devedor acaba tendo um nome, que a gente diz nome pichado, ele tem um nome maculado, ele tem um processo pendente contra ele. A fim de evitar esse tipo de situação e a fim de evitar a pendência de direitos creditórios ad eternum, um direito por si só geralmente não tolera essas situações pendentes ad eternum. Existem métodos para se equalizar, para se pacificar essas relações, que é um deles a prescrição. Bom, então a prescrição tributária, como vocês sabem, segue o prazo de 5 anos estabelecido pelo artigo 174 do nosso Código Tributário. A prescrição tributária tem o prazo de 5 anos. Essa prescrição tanto pode ocorrer antes do ajuizamento da execução, quanto depois do ajuizamento da execução. No curso da execução, ou seja, depois de ajuizada a execução, a prescrição se diz prescrição intercorrente, ou seja, é uma intercorrência dentro do trâmite da execução fiscal. No caso, a execução ela não está tramitando, ela está suspensa ou arquivada. Bom, esta prescrição ela é, então, intercorrente com base no parágrafo 4º da nossa Lei de Execuções. Ela disciplina, esse parágrafo 4º disciplina o procedimento do qual o juiz da execução deverá se utilizar para reconhecer esta prescrição. No passado, o juiz não tinha essa autorização para reconhecimento ex officio da prescrição, muito embora seja uma causa de extinção do crédito tributário. A prescrição tributária não extingue apenas a pretensão, como acontece lá no direito privado. A prescrição do direito privado extingue a pretensão, mas o débito existe. Continua existindo, embora destituído de pretensão. Ou seja, o devedor que paga um débito privado prescrito paga bem, não pode pedir a repetição. No caso do débito tributário, se o débito tributário está prescrito, ele está extinto, e o débito tributário extinto, se for pago, gera um direito à repetição do indébito. É uma diferença marcante, uma das diferenças entre a prescrição tributária e a prescrição na órbita do direito privado. Bom, muito embora, então, a prescrição tributária determine a extinção do próprio crédito, os juízes não tinham essa autorização. Veio a lei e trouxe a possibilidade do juiz reconhecer de ofício essa prescrição. Já faz bastante tempo, lá desde 2004. O procedimento significa o seguinte: o juiz deverá ouvir a Fazenda Pública, deverá dar vista do processo para a Fazenda Pública dizer: credor, existe alguma causa impeditiva do reconhecimento da prescrição? E a Fazenda pode, por exemplo, dizer: olha, durante o tempo em que o processo esteve arquivado, houve um parcelamento. O parcelamento é um ato extrajudicial no qual o devedor reconhece o débito. Ele reconhece o débito e isso implica, com base no artigo 174, uma causa de interrupção. Quando o devedor reconhece o débito, isto interrompe o curso da prescrição e volta a correr. Portanto, no momento que for suspensa, deixar de existir a causa. Então, no parcelamento, interrompe-se a contagem do prazo prescricional no reconhecimento do débito e o prazo prescricional fica suspenso ao longo do tempo do parcelamento. Então, o parcelamento é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no artigo 151. Parcelamento suspende a exigibilidade, ou seja, suspende também a prescrição. No momento em que se rescindir o parcelamento, por exemplo, com base no inadimplemento, vai se recobrar, se recontar o prazo prescricional a partir da rescisão, prazo do zero, não é? A partir
daquela rescisão do parcelamento. Então o credor pode apontar, por exemplo, houve aqui uma causa de interrupção, por exemplo, o parcelamento é o que mais acontece. Não é? Pode acontecer, inclusive, do próprio credor reconhecer que houve um pagamento que não foi noticiado e aí então é extinta a execução com base no pagamento. Mas o parcelamento é uma situação bastante frequente e ela vai comprovar. Houve um parcelamento, ou é um fato que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente e o processo vai voltar à suspensão no caso do credor não promover outra medida constritiva, já que o crédito se tornou exigível com a rescisão do parcelamento. Bom, o juiz vai ouvir a fazenda e esta oitiva está dispensada no caso do valor da execução ser inferior àquele mínimo fixado por ato do ministro de Estado da Fazenda para a promoção da execução fiscal. Atualmente é um mínimo de R$20 mil. Na nossa vara, a gente tem suspensões de execução também com base no baixo valor. As execuções fiscais abaixo de R$20 mil também foram suspensas e, por fim, foram suspensas aquelas abaixo de R$1 milhão em determinadas condições, que vêm reguladas pela portaria 396 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Afinal de contas, a execução se processa no interesse do credor. Se o credor pretende já a suspensão da execução, nós não podemos fazer diferente além de suspender a execução. Feito esse parênteses, nós temos então a suspensão da execução por uma crise, que é o impedimento fático, a impossibilidade de se realizar uma penhora, seja porque o devedor é destituído de patrimônio, seja porque nós não localizamos outros bens, seja porque não foi localizado o próprio devedor para a realização, por exemplo, de uma penhora gravosa. Essa execução será suspensa por um prazo de 1 ano e também por mais 5 anos de arquivamento. Bom, notas com relação a isto aqui. A suspensão, vejam só, o caput do artigo 40 diz que o juiz suspenderá o curso de execução e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Pessoal, o que nós conversamos mais cedo em módulos anteriores? A prescrição tributária exige lei complementar por força do artigo 146, inciso 3º, letra C da Constituição Federal. O que nós temos aqui? Uma lei ordinária. Esta lei ordinária, portanto, não pode tratar sobre prescrição, ao menos sobre prescrição tributária. Em razão disso, desta inconstitucionalidade formal, o nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sede de arguição de inconstitucionalidade, reconheceu a inconstitucionalidade desta parte, dessa disposição, desta causa de suspensão da contagem do prazo de prescrição tributária, né, constante aqui, por conta de que seria necessária a lei complementar. Isso traz uma consequência muito marcante, por quanto que não se deve contar um prazo de 6 anos, que é o prazo de 1 ano de suspensão, mais o prazo de 5 anos tributário, né, previsto no CTN. Não é um prazo de 1 mais 5, e sim é um prazo de 5 anos, com base no 174 do Código Tributário Nacional. Então, a prescrição intercorrente no pensamento do TRF da 4ª Região é um prazo de 5 anos. No entanto, o STJ, em sede de repetitivo, ele estabeleceu uma contagem, uma sistemática de contagem bastante marcante. Essa contagem ela impactou por demais nas execuções fiscais. Não é? Foi uma resposta a este travamento e a este congestionamento das execuções fiscais, a este acervo que nós temos de execuções fiscais, como nós conversamos, muito grande no Judiciário. E o STJ fez uma leitura desta prescrição intercorrente e partiu do pressuposto de que se deve, sim, contar o prazo de 1 mais 5. É um prazo de 1 ano da suspensão, mais os 5 anos tributários. Bom,
a teoria geral da prescrição, o que acontece? A prescrição tributária ela foi alterada em relação à prescrição privada. No entanto, o Código Tributário, o direito tributário como um todo, ele recolheu, como nós conversamos, elementos trazidos de outros ramos do direito. Dentre os quais, por exemplo, o direito privado, que traz a regulamentação da prescrição, e esta regulamentação geral privada estabelece que a prescrição ela exige a presença cumulativa de determinados pressupostos. Em primeiro lugar, nós teremos que ter um direito creditório, um direito de crédito. Outros direitos não estão expostos à prescrição. Este direito creditório ele tem que ser exigível, ou seja, o credor tem que ter a possibilidade de exercer este direito, de buscar a realização deste direito. Ou seja, nós não temos uma pendência de um termo ou de um encargo, né, ou de uma condição. Ele já é, por si só, exigível, já é um crédito vencido. No entanto, o nosso devedor, lá no direito privado, não pagou este crédito. É um direito creditório exigível, mas não foi satisfeito. E o credor, por sua vez, não exigiu este crédito. Ele não promoveu atos que lhe competiam que poderiam, por exemplo, interromper o curso da prescrição. Por exemplo, promovendo a citação do devedor em uma ação de cobrança, por exemplo. Ele não promoveu esses atos que lhe competiam, que seriam ônus do credor, durante um certo lapso temporal previsto em lei. Na lei privada, nós temos vários prazos prescricionais. De 1, de 3, de 5, de 10 anos. São vários prazos prescricionais diversos para determinados fatos, para determinadas obrigações, para determinadas origens desses créditos. E esse lapso temporal previsto em lei, que no tributário são 5 anos, mas são vários outros no privado, ele tem que ter fluído sem interrupções. Então, é um direito creditício, né, creditório exigível, é possível exigir, e não foi satisfeito, não foi exigido pelo credor, ele se manteve inerte por um determinado laço temporal e esse prazo correu sem interrupções. Essa é a teoria geral da prescrição, é mais ou menos o que acontece também no direito tributário. Nós temos uma execução fiscal que não foi satisfeita, um direito de crédito que não foi pago, o credor não promoveu atos que lhe competiam, por exemplo, lá durante esse período de suspensão e de arquivamento da execução, fluiu esse prazo, é um prazo na contagem do STJ de 6 anos, se contaria esse prazo de 1 ano de suspensão mais os 5 anos tributários, não é? E não houve interrupções, como eu comentei antes, poderia ter havido um parcelamento, um reconhecimento extrajudicial da exigibilidade do crédito, mas se não ocorreu nada disso, haveria a prescrição intercorrente. Na sistemática estabelecida por esse repetitivo que eu deixei anotado para vocês, eu vou analisar o marco inicial. Eu falei com vocês que no artigo 40, o juiz suspenderá a execução quando não localizado o devedor ou não localizados bens penhoráveis. Nessa sistemática estabelecida pelo STJ, a partir do momento em que restar frustrada a penhora, houve tentativas de penhora e essas tentativas foram infrutíferas, eu vou contar o prazo a partir da primeira tentativa infrutífera. E já que a lei determina que o juiz suspenderá a execução, não é? Outras diligências igualmente infrutíferas não interrompem essa suspensão, não interrompem esta contagem da prescrição tributária. Nesse pensamento do STJ, nós teríamos, então, a partir da primeira diligência de penhora infrutífera, nós teríamos necessariamente a suspensão e o arquivamento administrativo da execução fiscal por um prazo máximo de 1+5, que não é interrompido por medidas infrutíferas. Desde o momento que a credora tenha ciência desta frustração da penhora, já que ela tem que promover medidas eficazes para a recuperação do crédito, a partir do momento da ciência do credor daquela medida infrutífera, nós teremos o prazo de 1+5 e se não houver outras causas interruptivas, nós teríamos a ocorrência da
prescrição intercorrente, muito embora a execução não tenha sido suspensa com base no artigo 40 e não tenha sido arquivada com base no artigo 40, já que esta suspensão era mandatória, era obrigatória, deveria ter sido feito pela própria dicção do caput do artigo 40. Esta contagem da prescrição seria interrompida no momento em que há uma penhora, em que, por exemplo, o credor consegue, através de uma medida lá do Sisbajude ou uma indisponibilidade de um determinado imóvel, quando existe alguma medida apta à recuperação do crédito, haveria então a interrupção desta contagem do 1+5, afinal de contas a execução deveria ter retomado o seu curso normal com a realização, por exemplo, de leilão, caso já tenha decorrido o prazo para embargar, enfim, são coisas que têm que ser analisadas caso a caso. Então, se conta da ciência do credor, da frustração da primeira medida constritiva infrutífera, penhora infrutífera, ciência do credor, prazo de 1+5, sem fatos interruptivos, ocorre a prescrição intercorrente de acordo com esse repetitivo. Também não obsta a contagem a ocorrência de meros requerimentos, meras tentativas infrutíferas. O credor fica pedindo renovação de diligências e essas renovações de diligências não têm o condão de interromper a prescrição. Isso é uma revolução interpretativa, porquanto no pensamento anterior era necessária a desídia do credor, era necessária aquela inércia, aquele descuido do credor para com a execução. Ou seja, quando o credor permanecia insistindo em medidas constritivas, ficava insistindo na renovação de determinadas medidas, enquanto ele se mantivesse ativo na promoção da execução fiscal, não haveria prescrição intercorrente. Então, nesta nova abordagem, meros pedidos que restaram infrutíferos não interrompem a prescrição tributária nessa contagem de 1+5. Existem alguns pontos lacunosos que no cotidiano da execução nós enfrentamos, por exemplo, penhoras que foram desconstituídas, por exemplo, a Justiça do Trabalho arrematou aquele bem, ou aquele bem pereceu, não é, por determinadas peculiaridades, ou não foi só arrematado, foi expropriado pelo poder público, foi perdido por roubo, ou inundação, fogo, colisão, enfim, situação em que o bem, por variadas razões, perece. Ou se o credor, por exemplo, não promove aquela expropriação daquele bem. É um bem que já está sucateado, ele não tem interesse e não dá seguimento a esta penhora, não promove a execução. São peculiaridades que não estão abrangidos pelo recurso repetitivo, estão sendo tratados caso a caso, e eu penso que tem que ser utilizado assim a liturgia do Código Tributário Nacional, que traz, afinal de contas, é a nossa lei complementar e traz lá os marcos interruptivos. Se esses fatos não constam como marcos interruptivos da prescrição, deve-se manter a contagem fluida do prazo prescricional. Existem outras situações ainda, penhora irrisória, né? Naquela situação que nós conversamos, quando a penhora é ínfima em relação ao montante da execução, ela por si só interrompeu o prazo ou não? É uma questão. Né? Se a penhora acabou gerando embargos, gerando alguma medida expropriatória, se pode dizer que interrompeu o prazo mesmo irrisória. Ou se ela não gerou qualquer vantagem para o credor fazendário, poderia não ter interrompido o prazo prescricional. São situações ainda lacunosas a serem resolvidas pela jurisprudência a partir deste marco interpretativo muito importante, aí, realmente nos impactou esse repetitivo. Também nas situações que um codevedor, por fim, foi excluído da execução. Por exemplo, nós temos uma execução promovida contra a empresa, frustrada a execução contra a empresa. Ou seja, a partir dali haveria um prazo prescricional de acordo com o STJ. No entanto, há uma promoção do redirecionamento contra aquele codevedor. Ou seja, teria havido ali uma dissolução irregular, ou um ato ilegal, ou que violou o contrato, o estatuto, enfim, ou violou a lei, gerador da corresponsabilidade tributária contra
este codevedor. No momento em que, eventualmente, este codevedor é excluído da execução por um problema documental, por exemplo, como nós conversamos, ele pode ter se defendido e demonstrado que ele não exercia os poderes de administração, ele já tinha sido excluído da sociedade por uma ação de dissolução parcial, ele já tinha cedido as suas cotas muito antes, por exemplo, da ocorrência do fato gerador, situações que são revolvidas, por exemplo, em sede de embargos, não é? E o devedor, este codevedor, este sócio administrador é excluído da execução. Esta penhora deste codevedor que possibilitou essa defesa, ela interrompeu o prazo para o prazo dessa prescrição intercorrente ou não? É uma penhora que foi realizada no interesse da credora e possibilitaria, foi promovida inclusive pela credora e lhe aproveitaria não fosse o julgamento dos embargos. É uma questão que está em aberto. Se vocês tiverem sugestões, me mandem lá de pensamento ou eventualmente se tiverem decisões judiciais já coletadas a esse respeito, me mandem lá no meu perfil Execução Fiscal em Curso. Seria muito interessante dialogar com vocês com relação a esses aspectos que ainda não estão resolvidos. Eu lamento não ter uma solução de pronto para dar a vocês com relação a essas temáticas ainda lacunosas. Certo, pessoal? Eu gostaria muito de agradecer primeiramente a paciência de vocês, a participação de vocês, a frequência neste curso de atualização em execuções fiscais, renovar os meus agradecimentos ao professor Marcel pelo convite muito honroso a participar desta atividade, renovar meus agradecimentos à própria Escola da Magistratura Federal, a nossa querida SMAF do Rio Grande do Sul. É sempre um prazer muito grande estar aqui, agradecer demais a nossa equipe que participou, que viabilizou essas gravações, editou esse material e ofertou a todos vocês com todo carinho, com toda a atenção para que seja proveitoso. Se houver dúvidas remanescentes, aspectos que não ficaram claros, sugestões, como eu coloquei, coloquem lá nas minhas redes sociais, será novamente um grande prazer atender todos vocês também por lá. Certo, pessoal? Muito obrigado, eu fico por aqui e nos vemos numa próxima atividade. Certo? Tchau, tchau.